aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre o mercado de recreação? Você já parou para pensar como esse mercado é grande e diverso? Eu separei aqui para vocês uma lista das possibilidades que você pode ter nesse mercado. Bom, a gente pode ter DJs, a gente pode ter um bus party, a gente pode ter música para festa, desde uma apresentação ou música com as crianças mesmo. A gente tem maquiagem artística, escultura artística, a gente tem a gente tem montagem de spa, de cabeleireiro infantil, a gente tem espetáculos de animais, a gente tem uma série de oficinas, contadores de história, palhaço, a gente tem algumas atividades circenses que podem acontecer, mágico, a gente tem os personagens, né, aquelas pessoas que se vestem de personagens, tem teatro de fantoche, tem teatro de marionete também, tem os brinquedos, que podem ser aqueles infláveis, e tem a recreação em si. Olha a quantidade de coisas que envolvem o mercado de recreação. Se você quer entrar para esse mercado, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o nicho de negócio que tem mais a ver com você. Quando eu comecei essa empresa, foi a primeira coisa que eu fiz. Ainda não tinha todas essas variações, tinha um pouco menos, mas grande coisa disso já existia. E tinha algumas coisas que eu escolhi não trabalhar. E que às vezes não, muitas vezes os clientes entram em contato pelo fato dele não querer entender qual é a nossa proposta, não ter tempo para entender. Ele me traz essas demandas que não tem nada a ver com o que eu trabalho, porque não são serviços que eu preste. Ao longo do tempo, no começo eu ficava muito incomodada com isso de não poder prestar o serviço que o cliente estava buscando. Mas ao longo do tempo eu fui me acostumando e eu fui sempre seguindo algo que eu acredito muito, que é: faça muito bem feito aquilo para qual você se comprometeu. Então, se eu sou uma loja de salgados e eu não vendo bolinho de queijo, mas eu vendo coxinha e risole, eu vou fazer muito bem coxinha e risole. E o bolinho de queijo que eu não vendo, paciência. Terá que ir uma outra freguesia para poder encontrar. Então, ao longo do tempo também, eu fiz algumas tentativas de eu ter parceiros. E aí eu fui percebendo que esse mercado de parcerias é uma coisa muito delicada. Porque às vezes você tenta ter parceiros que vão indicar você e você vai indicar eles, mas aí por algum motivo essa coisa se rompe e você chega num local onde você está indicando teu parceiro, mas o parceiro nem comenta sobre você. Ele nem lembra mais qual que é o seu trabalho, como que você realiza seu trabalho, então é algo muito complicado. Essa relação de parceria é algo que precisa ser trabalhado ao longo do tempo e é um pouco mais difícil de você conseguir um parceiro de qualidade. Mas voltando para o ramo da recreação, uma coisa que os clientes muito me perguntam eles entram em contato e falam: eu queria um palhaço, uma pintura facial, um brinquedo inflável. Eu falo: não tenho isso. E eles perguntam: mas com o que você trabalha? Tem toda essa gama de possibilidades que eu acabei de falar para vocês, mas a gente trabalha ali no ramo só da recreação. A Recrear, ela tem a proposta de trazer um resgate de brincadeiras tradicionais. Então a gente vai levar brincadeiras que você, a vovó, sua mãe, muita gente brincou na infância, que as crianças de hoje em dia às vezes não conhecem, às vezes não se lembram e às vezes ninguém brincou com elas muito com essas possibilidades, né? E é muito legal, porque daí a criança, ela pega uma coisa que é antiga, mas na verdade para ela é uma brincadeira nova, ou às vezes é uma brincadeira com uma cara nova, porque ela pode até conhecer, mas teve muitas variações da Disney e de outras coisas, e aí ela não consegue conhecer a brincadeira a princípio, né? Como que ela era. Então isso é muito bacana, compartilhar esse momento. E a gente escolheu fazer uma proposta dessas porque era o que mais correspondia comigo enquanto pessoa. Eu brinquei muito quando eu era criança, eu gosto muito das atividades recreativas e eu acredito que o desenvolvimento da criança passa pelo brincar. Então, como eu acredito nisso, eu fui trazendo propostas embasadas naquilo que eu acredito. Porque lembra que eu falei? Você tem que amar aquilo que você está fazendo. Você vai gastar horas do seu dia fazendo tudo isso. Então, que tal você fazer uma coisa que você ama, para variar? Então, sabendo que eu amo fazer isso, que eu amo lidar com crianças, que eu amo falar sobre o brincar e o brincar de roda e rua, foi por aí que eu fui. Além disso, eu gosto muito de cantar. E, claro, não basta só gostar, você tem que ser afinado, você tem que saber tocar instrumento, porque tudo isso vai corroborando, né?
Mas quando eu comecei a empresa, eu nunca estudei nenhum instrumento melódico. Por exemplo, o violão, que é um instrumento que acompanha em geral a roda de música para as crianças, eu não sei tocar. Então eu tinha parcerias nesse sentido, para poder ir lá e poder fazer a roda de música. Às vezes a pessoa que está no violão também me acompanha na voz, às vezes ela não me acompanha na voz, ela só toca o violão mesmo, e a gente tinha ali uma quantidade de músicas que a gente tocava durante o evento, e animava bastante. Então, nesse sentido, eu saí só da recreação e fui para a roda de música também. Houve um período também que a gente propôs teatro de fantoches e de marionetes, foi muito gostoso, a gente readaptou uma história de um livro para poder levar, e as crianças sempre amaram, que é a história do Finóquio, o aventureiro. E também por algum período a gente começou a levar bastante oficina. No começo da Recrear não tinha, mas todos esses diferenciais que eu estou contando são diferenciais que ajudaram a empresa a crescer, a se propagar. Porque eu não vou atender tudo que o cliente pede, né? Que é uma coisa que eu já falei, mas também eu vou tentar atingir aí dentro do meu escopo de trabalho as coisas que eu consigo fazer. Por exemplo, fazer uma oficina. Então a gente começou colocando oficinas manuais, até hoje todas as oficinas da Recrear são oficinas manuais, e depois a gente começou a criar algumas diferenciações nos serviços, porque a gente foi percebendo que isso era necessário. Por exemplo, a gente brincar de caça ao tesouro, a gente não tem uma prenda, mas às vezes a mãe não providenciava a prenda, ela se esquecia. Então, por exemplo, esse serviço, a gente criou um espaço onde a mãe ela pode solicitar que a gente disponibilize uma prenda para ela. É mais fácil para nós, porque a gente prepara tudo e só leva no dia do evento. A mãe não tem nenhuma preocupação, não tem uma coisa para ela esquecer. E eu digo mãe porque, em geral, as clientes que entram em contato conosco são mulheres, mas tem clientes homens também. Outro serviço que a gente colocou fora do nosso pacote é a roda de música, porque o profissional que vem tocar é um profissional que tem um custo diferenciado e ele não faz parte da equipe de recreação muitas vezes. Ele trabalha com música, então ele sai lá do que ele está fazendo, coloca a gente na agenda dele e vem fazer uma atividade de música como ele faz em outros locais. Então isso, no começo eu tentei fazer com que esse profissional de música também fosse um profissional de brincar. Eu tive alguns testes, alguns que deram mais ou menos certo, outros que não deram tão certo, mas o resultado foi que o ideal mesmo é ter o profissional que cuida da música e o profissional que faz as brincadeiras. E que essas coisas não dão para se mesclar. Até não, eu sempre penso em mim quando eu proponho esse tipo de coisa, mas é que eu sou empreendedora, então eu vou fazer tudo, vou fazer até dar certo, eu vou persistir, entendeu? Eu vou criar, e nem sempre as pessoas que estão trabalhando comigo têm esse ímpeto. Ok, então a roda de música foi um diferencial que a gente criou aí para poder incluir no nosso pacote. As oficinas também, as oficinas em sua maioria todas manuais. E aí de repente a gente percebeu que muitas pessoas estavam chamando a gente para o nosso trabalho por conta de uma das nossas atividades, que é a bolha de sabão gigante. A gente não sabia, mas isso estava se tornando a cara da nossa empresa. Aí a gente passou a ser referência em bolha de sabão gigante, sem a gente nem saber. Quando, de repente, estávamos lá. Então, o que acontece? Com a bolha de sabão gigante, a gente viu também que as crianças gostavam muito e que era possível criar um pacote assim, separado. Então, a gente criou um pacote específico só para a bolha de sabão, mas a gente ainda mantém elas em todos os nossos pacotes. E por último, o diferencial maior que a gente criou foi, ao longo dos anos, a Recrear ela foi podendo crescer, adquirir mais materiais e tudo, e a gente sempre tinha uma proposta muito bacana para os bebês, que as mães adoravam. E tinha mães que queriam contratar apenas aquela proposta, e a gente não tinha. Aí é que surge o espaço de brincar, que hoje a gente chama carinhosamente de cantinho de brincar, que é uma proposta que desde o princípio já era para se chamar cantinho de brincar. Eu não me lembro por que a gente mudou o nome, mas é porque antes era uma coisa anexa e agora você pode contratar anexo ou separado. E a proposta dele é você poder dispor ali materiais e brinquedos que sejam de diferentes proposituras, desde textura, temperatura, que são muito importantes para a fase de desenvolvimento do bebê, do 0 até os 3 anos. E assim, para os 4 anos ainda tem bastante atividade legal, e foi um diferencial. E esse diferencial fez com que as mães começassem a contratar a gente
a partir desses diversos pacotes, né? E o último lançamento que a gente fez foi a Caixa Brincante, que é uma proposta onde as mães que são mais empreendedoras e que querem cuidar de cada detalhe das suas festas, elas podem fazer as propostas de brincadeira a partir de uma cartilha que a gente envia, acompanhado de alguns brinquedos para ela utilizar e tudo mais. Então funciona como uma locação de brinquedos, tudo bem? Eu acho que nesse sentido ajudou bastante a Recriar a ampliar a possibilidade de atividades que ela oferece. Bom, o intuito desse vídeo foi falar um pouco mais de como que é o mercado de recreação, como que a nossa empresa se ampliou e se colocou no mercado, como a gente foi tentando inovar ao longo do tempo. E aí fica a dica para você. Vá criando suas ideias, escrevendo suas metas, inovando, lance produtos novos, lance ideias novas e vá tendo a validação desses pacotes dentro do mercado, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Se você gostou do vídeo, curte. E é isso. Um beijo, até o próximo.